Mas para a gente fechar então, Guerra, vamos falar do momento Vasco e Atlético Paranaense. Porque não dá para falar de uma coisa sem ligar a outra, né? O Atlético Paranaense tenta na contratação do Léo, zagueiro, né? Que é um jogador que, combinemos aqui, não gosta de muito prestígio com a torcida, mas todo mundo que chega no Vasco ali para comandar conta com ele e entende que ele é muito importante para o grupo. E ao mesmo tempo o Vasco tentando a contratação do Coelho, jogador que era do Red Bull Bragantino, foi para o Atlético Paranaense, agora rebaixado, o Atlético precisa refazer o seu elenco, até por conta de custos, mas essa negociação para o Vasco está difícil. Então vamos fazer esse momento aí Vasco e Atlético Paranaense para o torcedor entender. Então, o Atlético Paranaense nesse momento recuou em relação à conversa inicial de uma troca entre o Léo e o Coelho, principalmente por causa de uma dívida relacionada ao empréstimo do Hugo Moura. O Vasco ele tem o Hugo Moura emprestado, mas ele ainda precisa pagar cerca de 1 milhão em relação a esse empréstimo ao Atlético Paranaense. Nesse momento, o Atlético não pensa em colocar o Coelho nessa negociação, mas ele formalizou uma proposta para contratar o Léo. Então, os dois lados eles querem os jogadores do outro time. O Vasco quer o Coelho, isso é claro, é o plano A da diretoria para a ponta esquerda nesse momento, e o Atlético Paranaense quer contar com o zagueiro. Nisso, existem esse pequeno entrave em relação a essa dívida, e o Atlético Paranaense fez uma seguinte proposta nesse primeiro momento. Ou o Vasco, ou ele faria um pagamento da compra parcelada do Léo e colocaria o abatimento parcial da dívida relacionada ao Hugo Moura, ou seria um abatimento total da dívida desse empréstimo do Hugo Moura, mas incluiria o Matheus Gamarra, que é um zagueiro canhoto deles, nessa negociação para vir para o Vasco. Nesse momento, nenhuma das duas formas de negociação agradaram ao clube, ao Vasco, mas as conversas ainda estão sendo feitas, até porque o Coelho é visto pela diretoria do Vasco como um jogador interessantíssimo, principalmente pela versatilidade dele. O Raed vai poder falar melhor, mas é um jogador que joga pela ponta esquerda, já atuou até pela lateral direita quando o Atlético jogava com 3 zagueiros, então é um cara que ajudaria o Vasco em vários setores do campo, e por isso o Vasco entende como um bom negócio, e o Atlético já tinha manifestado interesse no zagueiro canhoto do Vasco antes até do fim do Brasileirão, então uma negociação que vai se arrastar mais um pouquinho por aí.